Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje o assunto a ser discutido no nosso programa é eleições e eleições aqui no ABC. E para discutir esse cenário eleitoral aqui da região, trouxemos em nossos estúdios Nilton Tristão, sócio-diretor do Instituto Opinião. Nilton Tristão, obrigado por ter visitado a nossa redação para discutir um pouquinho do cenário regional. Não há de que, Ayrton. É um prazer estar aqui com vocês e seus internautas. Ok. Até para que o nosso internauta e eleitor tenha uma visão mais apurada, eu queria uma análise sua sobre o cenário eleitoral frente aos resultados das urnas. O que te surpreendeu, Nilton? O que me surpreendeu em relação às eleições aqui no ABC, né? Eu acho que Diadema, apesar de já haver um sentimento de mudança, quer dizer, quando nós fazemos avaliações ali em relação de primeiro turno, um ano antes das eleições, já existia ali um cheiro de que a população queria mudar, queria renovação, assim por diante. Mas, de qualquer forma, pela força que o PT tem, pela tradição que o PT tem, depois de tantas administrações, sempre traz alguma surpresa o resultado das eleições, tendo agora o Lauro Michels como o grande favorito para vencer o segundo turno. As pesquisas indicavam que Santo André e Mauá seriam as únicas cidades que teriam segundo turno. E Diadema, as pesquisas até indicavam a vitória do Mário Reale, né? Indicavam a vitória do Mário Reale, mas também mostravam que ali existia um caldo de cultura que estava fervilhando, né? Eu acho, se a gente pegar ali o número de indecisos que havia naquele momento, também era algum indicativo. Mas, de qualquer forma, a existência do segundo turno em Diadema, com a virada do favoritismo do oponente do PV, é algo que não... O meio não existia nenhum analista que previsse essa situação 15 dias, um mês antes das eleições. Okay. Eu acho que foi a grande surpresa dessas eleições no ABC. Foi Diadema. Foi Diadema. Agora, as eleições, vamos tentar fazer uma análise por cidade, já que das 7 cidades, né, apenas 3 vão ter segundo turno no próximo dia 28, que é Santo André, Mauá e Diadema. Em São Caetano, as pesquisas sempre indicavam já uma grande margem de favoritismo para o Paulo Pinheiro. Isso, na tua opinião, o que consolidou essa vitória do Paulo Pinheiro lá em São Caetano? Consolidou que as dinâmicas locais elas estão acima da imagem do líder político, né? Se a gente pegar aqui situações de outras cidades, por exemplo, Rubens Furlan, prefeito de Barueri, com 80% de aprovação, não conseguiu fazer o sucessor, né? São José dos Campos, o grande líder, Emanuel Fernandes, acompanhado de um prefeito bem avaliado, que é Eduardo Cury, não conseguiram fazer o sucessor. São Caetano, Aurique, com 74% das intenções de voto, não conseguiu fazer o sucessor. Miguel Haddad, em Jundiaí, está também na faixa dos 78% de aprovação, até o momento não conseguiu fazer o sucessor. Vitor Lippe, em Sorocaba, com 80% de aprovação, até esse momento também não conseguiu fazer o sucessor. Ou seja, aquela tese de que a administração bem avaliada faz o candidato indicado pelo prefeito praticamente eleito, não é verdade. Não se demonstrou verdadeira nessa eleição. Sim. Não se demonstrou verdadeira nessa eleição. Você já elencou eleição. vários exemplos aí. Né? Exatamente. Você tem ali, eu acho que no caso de São Caetano, toda a campanha da Regina Maura foi baseada em cima dela ser candidata sucessora ou uma candidata de continuidade de uma administração bem avaliada, resultou numa derrota cachapante. Mas não foi só a questão da administração em si, houve outros fatores, porque essa eleição em São Caetano também teve muitos ataques pessoais, denúncias... Sim, mas isso tem em todas as eleições, né, Ayrton? Esse componente faz parte do universo
eleitoral. Isso não foi decisivo? Não, eu acho que é o seguinte, o mote da campanha da Regina era a continuidade, era o apoio do Auric. Sim. Todo o resto, ele entra dentro do contexto eleitoral. Agora, a coluna vertebral da campanha estava baseada no apoio do Auric e na continuidade. E, efetivamente, isso não funcionou. O eleitor de São Caetano não quis, percebeu que a continuidade não era boa para a cidade. Ou que ela não representava o que eles queriam. Né? Quer dizer, não era um argumento fundamental para decidir em função do voto pró-Regina. Ou seja, houve um problema ali de condução. Quer dizer, a Regina não conseguiu significar nada além de uma continuidade administrativa, de um apoio político. Você acha que o grande derrotado em São Caetano é o prefeito Auric? O futuro político dele está encerrado? Olha, encerrado o futuro a Deus pertence, né? Sim. Mas eu acho que ele sai como grande derrotado dessa eleição e eu acho que ele vai ter dificuldades bastante significativas para se recompor politicamente. Eu acredito nisso. Ok. Vamos passar para outra cidade, Nilton, Ribeirão Pires. Né? É uma cidade que de um turno só, mas ela também foi marcada assim, por muitos pedidos de impugnação e até o próprio candidato Dedé da Folha acabou disputando um subjúdice, vamos colocar dessa forma. Né? E o Saulo Benevides acabou sendo o vencedor da disputa, mas ficou aquele ar de eleição, parece que mal realizada, né? Porque o eleitor a justiça não conseguiu julgar antes a questão do Dedé e ficou um ar de uma justiça meia tarda, né? E você acha que o eleitor ele tem esse olhar mais crítico em relação à justiça? Olha, claro que isso com certeza prejudicou a campanha do Dedé, mas eu acho que em Ribeirão Pires aconteceu o que não aconteceu em Santo André. O clima em Santo André e o clima em Ribeirão Pires eram o mesmo. Ou seja, você tinha um candidato, é claro que aqui você tem um candidato que está disputando a reeleição, lá não. Lá em Ribeirão Pires você tinha um prefeito mal avaliado, né? Com um problema sério... Clóvis Volpi, né? Clóvis Volpi. Com um problema sério de popularidade, né? Que apoiava uma candidatura. E você tinha uma candidata do PT que terminou o seu segundo mandato também mal avaliada. A Maria Inês. A Maria Inês. Então, o que acontecia lá? Lá existia efetivamente um sentimento de terceira via que acabou sendo canalizado na direção do Saulo. Ou seja, o sentimento de que a população não queria manter e não queria voltar, ele era claro e se cristalizou no Saulo. A mesma coisa existia aqui em Santo André. Só que não teve nenhum outro candidato que conseguiu se posicionar nesse campo, quer dizer, de terceira via e que o eleitorado conseguisse ter convicção de votar nele. Ou seja, aqui em Santo André também existia um desejo de que eu não quero nem a Aidan, não quero nem o PT. Só que essa parcela do eleitorado acabou migrando para nulo, branco, abstenção, do que para outro, quer dizer, não teve nenhum candidato que conseguisse canalizar os anseios e desejos dessa... Tanto é que, pelos resultados das urnas, deu 36%, juntando abstenção, branco e nulo. Muito acima do que a média nacional. A média do Estado. Média do Estado. Muito acima da média do Estado. Sim. Muito. Que é quanto? Na faixa de 20 a 25. Ou seja, essa terceira via que você disse que as suas pesquisas indicavam não foi Não foi identificada. Quer dizer, a população tem que olhar um candidato e sentir segurança de que ele representa o anseio dela. Sim. Acho que a população de Santo André não conseguiu enxergar em nenhum dos outros postulantes que fora do Carlos Grana e Aidan que representasse essa terceira via. Voltando lá para Ribeirão Pires, as pesquisas indicavam essa terceira via? Indicava. Sim. Indicava a terceira via. Sim. Coisa que acabou que acabou se cristalizando na figura do Saulo. O Saulo conseguiu incorporar isso. Mas você acha que um candidato que concorre subjúdice não atrapalha? Claro que atrapalha. Não. É que, na verdade, são componentes, né? Ou seja, você tem um sentimento de terceira via. Sim. E ainda o candidato de situação está impugnado. Quer dizer... tem um pedido de impugnação. Tem pedido de impugnação. Vai agregando. Quer dizer, a pessoa já não quer votar na situação. E ainda você tem um candidato que está com pedido de impugnação, quer dizer, reforça o espírito, né? Sim. Reforça o espírito, obviamente.
Quer dizer, eu já não quero uma coisa, e ainda você tem essa realidade. Em São Bernardo, vamos colocar para outra cidade, o prefeito Marinho se reelegeu de uma forma até já natural, vamos colocar, até porque as pesquisas indicavam a vitória dele. Mas não foi uma vitória tanto quanto do William Dib quando teve com o Vicentinho. E isso foi uma surpresa, não ter uma vitória tão larga em relação ao candidato Alex Manente? Não, eu acho que foi uma vitória elástica, quer dizer, não foi uma vitória apertada, né? Ele teve seus 60%, né, das intenções de voto, quer dizer, uma bela vitória. Agora, o que aconteceu? O Dib, eu acho que quando ele foi para a reeleição, ele teve uma capacidade de... o PT é um partido que suscita paixões e ódio, né? É muito raro você ter um candidato do PT que consiga uma hegemonia tão larga Você vê prefeitos muito bem avaliados, Eloy Pietá, muito bem avaliado, com 80% de aprovação. Na sua reeleição teve 52%, né, 53% das intenções de voto. Como um cara que tem 80% de aprovação, tem 47% que vota contra, né? Eu acho que o PT tem dificuldades reais de superar algumas margens, justamente por ser um partido muito presente no imaginário popular. Ele tanto suscita paixão como suscita ódio. Então não dá para comparar as eleições do Dib com o do Marinho? As reeleições? Não, eu acho que não. São cenários diferentes, então? Eu acho que se o Dib tivesse no PT, ele não teria tido aquela votação. Sim. Né? Porque teria uma margem da população, uma parcela da população que votaria contra por ser PT. Certo. Em Rio Grande da Serra, você não fez pesquisas de campo, né? Então você não tem nenhuma análise mais profunda. Mas te surpreendeu a eleição do Gabriel Maranhão do PSDB, que é o único representante do PSDB na região, né? Eleito, e também teve uma bancada de vereadores pequena, né? E te surpreende essa caída do eleitorado do PSDB? O PSDB, eu ainda não fiz esses cálculos, mas me parece que ele saiu diminuído dessa eleição. Eu ainda não tenho esse estudo para... Mas o que eu acho é que você tem... A política, ela tem essa aura, né? Que é quando o partido permanece muito tempo no poder, quer dizer, constrói uma hegemonia, dentro de uma democracia, a tendência da população é começar a desconstruir essa hegemonia mais cedo ou mais tarde, né? Eu acho que o PSDB está passando por um processo de estar muito tempo no poder, né, de ter muitas coisas, de dar resposta, não conseguiu resolver todos os problemas que o eleitorado e a população gostaria que fosse, e agora ele começa a pagar o preço de ter se tornado o maior partido do Estado de São Paulo, de ter o governo do Estado há mais de 20 anos, de ter uma estrutura política que agora começa a dar espaço para outras propostas, né? O presidente do PSDB estadual, Pedro Tobias, disse ao Repórter Diário ontem que precisa de renovação de quadros, né? Ele mesmo disse que não vai mais nem se candidatar porque já é a 4ª vez que ele é eleito e ninguém consegue ter novos quadros, quer dizer, o partido não consegue ter novos quadros. Você acha que o PT, de certa forma, saiu à frente, até o Lula lançando alguns candidatos novos, até essa questão da mudança, da novidade? O Lula, na verdade, ele entendeu isso muito na frente do PSDB, né? Muito na frente do PSDB. O Lula começou a criar novos quadros, e é interessante, quadros mais ligados, entre aspas, a ele do que ao PT, né? Sim. Agora, o PSDB é o seguinte, o que era o PSDB? O PSDB era Mário Covas, que morreu. O PSDB era Franco Montoro, que morreu, né? O PSDB é José Serra, que está em fim de carreira. O PSDB é Fernando Henrique Cardoso, que hoje é uma figura honorária. Quer dizer, quem sobrou do PSDB? Quem sobrou do PSDB é Geraldo Alckmin. Ninguém mais. Né? O PSDB hoje não tinha... Eu acreditava que essa eleição, quem deveria ser candidato a prefeito de São Paulo deveria ser o Bruno Covas, né? Que já seria, eles pegariam o que o Lula fez, né? De trazer um novo quadro. Resolver optar pelos mesmos quadros, e a população está dizendo, chega, é uma geração que já deu sua parcela, né?
E o PSDB vai ter um risco muito grande na próxima eleição seguinte, porque se Geraldo Alckmin perder a sua reeleição para governador, o PSDB não tem quadros para se manter como partido da grandeza dele. Sim. Ele vai minguar o PSDB com a derrota, caso haja uma derrota do governador Geraldo Alckmin na próxima eleição, o PSDB no estado de São Paulo pode entrar num colapso profundo. Então vamos fazer agora uma análise das 3 cidades que estão aí no segundo turno, que é Mauá, Diadema e Santo André. Na tua opinião, esses cenários já estão resolvidos? Eu acho que, na minha opinião, Mauá, dificilmente o Donizete perde a eleição. Eu acho que a eleição do Donizete está bem encaminhada. Em Diadema, eu acho que Lauro Micho é o franco favorito para se eleger prefeito da cidade e acabar com uma hegemonia petista aí também que vem desde 92 não, 88, 82, né? Do Gilson Menezes Tazil. Porque na verdade, se você pegar, independente do partido, 82, todo mundo é né? PT, porque Zé Augusto governou como PT, Gilson governou como PT, voltou, mas a origem é PT. Mário Reale e Felipe, Desde 82. PT. Então, quer dizer, desde 82, o Lauro é o primeiro, desde 82, que rompe essa tradição de petistas e ex-petistas governando a cidade. Porque o único que governou a cidade como ex-petista foi o Gilson. Mas a origem é PT. Então eu acho que o Lauro ele quebra esse... E Santo André, eu acho ainda que está indefinido o quadro. Eu acho que ninguém pode apostar com clareza quem será o próximo, assim, bater o martelo, o próximo prefeito será... Não dá. Mas tem pesquisa, Nilton, que indicam até 12% de vantagem já no segundo turno por Grana. Como que você explica essa indefinição? A nossa última pesquisa que nós publicamos dava 10% por Grana, que é dentro da margem. Mas vamos pensar 10%. O que significa 10%? No fundo significa 5%. Porque se eu... 5 para baixo, 5 para cima. Não só isso, é 5 mesmo, porque se eu deixo de votar em você e voto no outro... Ah, sim, claro. Sai um daqui e vem para cá. Tá certo. Então, na verdade, são dois pontos. A migração, na verdade, não é 1, é 2, né? E eu acho que 5% é uma margem muito estreita para você declarar o óbito da extremoção, né? Não dá. Eu acho que o Aidan está no páreo. Eu tenho a impressão de que o Grana ele tem um certo favoritismo, mas nada está definido. Santo André, eu acho que vai ser no dia que a gente vai saber. Não dá tanto de um lado como o outro cantar vitória, não é possível não. Nessas eleições de Santo André, teve 36% de votos branco, nulo e abstenção. Você acha que esses eleitores vão repetir esta decisão ou agora o cenário é diferente? Dá para diminuir essa margem? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, por exemplo, fazendo um comparativo com Guarulhos. Guarulhos eu acho que vai aumentar a quantidade de nulos, brancos e abstenções. Por quê? Porque a vitória do candidato Almeida é praticamente inexorável. Então muita gente que é antipetista, que votaria em Carlos Roberto por ele significar o antipetismo, diante da derrota inexorável, pode deixa pra lá. Não, é o caso aqui de Santo André, está disputado pau a pau, Então, Santo André é outra coisa. Santo André é outra coisa. Por quê? A minha avaliação hoje é engraçado. Quando você faz qualitativa, você percebe o seguinte. A pessoa que vota no Aidan, diz que vota no Aidan porque não gosta do PT. E quem vota no Grana, diz que vota no Grana porque não gosta do Aidan. Então, aqui não é guerra de intenção de voto, aqui é guerra de rejeição. Então, pode ser que muita gente que deixou de votar, imbuído da vontade de não deixar o outro vencer, possa comparecer nas urnas nesse segundo turno. Eu acho que pode haver uma diminuição dos votos nulos, brancos e abstenções em função de gente que não quer ver o outro eleito aparecer para votar. Ok. Essa é a sensação que eu tenho. Bem, eu queria te perguntar o seguinte, como que o eleitor constrói o seu voto? Quais são as características de uma construção de um voto? Eu acho que as coisas mudaram significativamente no Brasil, né?
nós temos, anteriormente, você tinha um componente ideológico que era muito forte. A pessoa votava por algumas convicções, que hoje essas convicções deixaram de ter peso significativo. Hoje, qual que é o peso significativo? A pessoa olha a vida dela, a situação do bairro, a situação da cidade, olha para os candidatos e tenta encaixar o candidato naquele que melhor representa o que ela acha que mudaria para melhor a qualidade de vida que ela tem dentro da cidade. Ela não está preocupada com o PT, não está preocupada com o PSDB, ela quer o seguinte, ela quer desenvolvimento, progresso e melhoria da situação de vida dela. O eleitor é pragmático, então? Absolutamente pragmático. Absolutamente pragmático. Ele não tem nenhum problema de mudar de voto, viu? Ele não tem nenhum problema. Se ele olhar e falar assim, não, para um pouquinho. Quem representa melhor aquilo que eu quero é fulano e não ciclano. Ele muda, né? Não tem nenhum problema de mudar. Não tem nenhum pudor. Não tem paixão. O grande problema, quando acabou a ideologia, quer dizer, quando a ideologia deixou de ser predominante na escolha do voto, acabou a paixão. Acabou o sex appeal, né? Não tem mais paixão, não tem mais amor. O que tem é interesse. É isso, o eleitor é movido legitimamente, de forma legítima, não estou colocando isso como algo negativo, de forma legítima ele busca aquele que vai atender melhor os seus interesses. Nilton, na última entrevista que você deu aqui para nós, bem no comecinho do primeiro turno, você disse que o eleitor aqui em Santo André iria escolher aquele candidato que melhor projetasse o futuro, que fizesse a cidade se desenvolver. Ele também tem esse olhar de cidade mesmo, independentemente das discussões de denúncia, ataques pessoais. Isso influencia ou não influencia? Ou ele tem realmente essa visão de querer o melhor para a cidade? Eu acho que ele quer o melhor para a cidade e para a família dele, né? Ataques pessoais não decidem a eleição? Se eles tiverem um componente verdadeiro e significativo, ou seja, o ataque pessoal, ele entender como sendo verdadeiro e ele entender que aquele problema vai afetar a qualidade de vida dele, aí sim. Se for um ataque pessoal pelo ataque pessoal não. O que acontece em Santo André é que Santo André é uma cidade que tem vários traumas, né? Quer dizer, você tem a morte de Celso Daniel, que até hoje é obscura, né? Você tem outras coisas que de certa forma impactaram o inconsciente do andreense em relação a questões políticas, né? Eu acho que o andreense ele até se posiciona politicamente de forma mais contundente em relação à própria história política do município, né? Que também é uma história adversa, né? Hoje o ex-prefeito Celso Daniel, quem diria, poderia ser hoje o presidente da República. Certo. Ele estaria como ministério no mínimo, né? Não, e seria provavelmente um nome cotado para a presidência da República. Ok. Quer dizer, a cidade perdeu... Nilton, hoje o cenário eleitoral, todos os candidatos buscam apoios de caciques, né? E o principal dele é o Lula, né? Que fez várias carreatas aqui na região, e o Alckmin, que começou a participar também da campanha. Esses cabos eleitorais decidem votos? Eu acho que eles ajudam, mas não são determinantes, né? Eu acho que eles têm um componente. O Lula é um ex-presidente muito bem avaliado, as pessoas têm um carinho muito grande com ele e, obviamente, que ele está do lado de um candidato agrega valor. Mas eu não acho que unicamente o componente apoio determina a eleição, até porque se fosse absolutamente inexorável, eu não teria acontecido todos os exemplos que eu te dei. Sim. De vários prefeitos muito bem avaliados que não conseguiram fazer seu sucessor. Mas todas as indicações do Lula acabam desenvolvendo. O Haddad é um exemplo em São Paulo, né? Sim, mas não. Primeiro tem a qualidade da campanha, né? Sim. Tem a qualidade da campanha que a gente não pode. Agora, eu acho o seguinte, se você tivesse um governo Gilberto Kassab bem avaliado, se tivesse um governo bem avaliado, e se você tivesse um José Serra que não tivesse diminuído, o José Serra, nas últimas eleições, ele saiu menor do que entrou. Se fosse o Bruno Covas, seria diferente o cenário? Eu acho que poderia ser. O que eu estou dizendo é o seguinte, fora o apoio do Lula, que é de um presidente muito bem, que é muito querido pela população, você tem um governo mal avaliado e um candidato diminuído.
Quer dizer, aí agrega, obviamente agrega. Não, se você tivesse um contexto diferente, com o Kassab hoje, com um governo muito bem avaliado e um Serra politicamente fortalecido, talvez o apoio do Lula não desse conta de eleger o Haddad em São Paulo. Aí é a composição dos fatos, foi o que eu te falei de Ribeirão Pires. Ou seja, você já tem um sentimento de mudança, aí o candidato de situação tem seu pedido de impugnação, quer dizer, você vai colocando ingredientes nessa sopa, né? Ok. Ok? Newton, obrigado por ter vindo aqui na redação do Repórter Diário para fazer um pouquinho do cenário e vamos aí, né, verificar se o seu prognóstico é correto. Não há de quê. Estou à disposição, muito obrigado. Cara, internauta, você viu um pouquinho do cenário eleitoral dito pelo sócio-diretor Newton Tristão do Instituto Opinião. Caso queira mais informações sobre essa matéria ou outros vídeos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.